A Argentina confirmou recentemente a causa de 4 falecimentos e 11 infecções por uma pneumonia até então misteriosa. A bactéria Legionella, que pode se espalhar por encanamentos de água doce ou dutos de ar-condicionado, por exemplo, foi identificada como fonte desse surto. A gente vai entender mais, saber mais detalhes sobre esse tema, sobre essa bactéria, a partir de agora, com o pneumologista Dr. Gleison Guimarães. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Edição Manhã. Muito bom dia. Muito bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Doutor, como eu citei agorinha, o aparelho de ar-condicionado sem a devida limpeza é um dos vilões na proliferação e difusão também dessa bactéria. Explica um pouco mais pra gente como que funciona tudo isso. A Legionella é uma bactéria que semina e se prolifera em espaço de água, né? Então, qualquer reservatório de água, a gente pode realmente ter proliferação não somente da Legionella. A Legionella se tornou de forma emblemática, principalmente por conta de ser a doença respiratória que mais importante, através da disseminação de ductos de ar-condicionado não higienizados corretamente, porque em 1976, num congresso que aconteceu em Filadélfia, nos Estados Unidos, um grande número de pessoas evoluíram com pneumonia, insuficiência respiratória e necessidade de internação, com evolução para óbito, por conta dessa bactéria descrita naquele momento, reconhecida como Legionella, por conta de ter sido justamente nesse encontro, nesse hotel lá na Filadélfia, onde os legionelários estavam se reunindo. Então, a Legionella pneumófila é uma bactéria que realmente se coloca hoje como a principal bactéria que pode causar doença, inclusive doença grave, através da disseminação. Falamos aí então a respeito desse destaque, que é uma coisa que é bem presente, né, entre a população, por exemplo, coisas simples para a gente ter cuidados, que é a manutenção, a limpeza de um ar-condicionado. Seria uma dessas formas de contaminação. Como funcionaria isso e quais são as outras formas de contaminação também, de forma bem prática, para a nossa dona de casa entender também a importância de ter esses cuidados, né, doutor? Isso, perfeito. A gente precisa ter certeza de que a manutenção do ar-condicionado começa por nós, né, em casa mesmo. A higiene dos filtros, por exemplo, ela deve acontecer a cada mês. Então, é muito importante que você revise o filtro do seu ar-condicionado e retire e faça a higiene adequada mensalmente. A limpeza mais profunda desse aparelho, ela pode acontecer de 3 a 6 meses. Então, a recomendação máxima dos aparelhos domiciliares é que ela seja feita a cada 6 meses, mas a nossa limpeza seja mais a miúde, seja realmente mensal. E a vigilância, né? Se está muito sujo, grosseiramente mais sujo, retire e higienize novamente. Isso já vai ajudar bastante. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é o fato de que alguns estudos mostrarem, inclusive estudos recentes, mostrarem que a contaminação por bactérias e fungos e ácaros, ela é muito frequente. Então, a gente precisa considerar, sim, essa contaminação dos aparelhos de ar-condicionado como sendo um fator importante para a contaminação e para o surgimento de doenças respiratórias alérgicas e de doenças respiratórias infecciosas, como as pneumonias, por exemplo. Então, amostras chegam a ter, por legionela, em alguns estudos hospitalares feitos no Brasil, até em 10% de contaminação, né, de amostras de água de ar-condicionado. Então, é um número bastante alarmante que reforça a importância dessa higiene. Que pode ser, então, de fato, a prevenção acaba sendo muito simples, né, doutor? Como o senhor falou, uma vigilância, uma limpeza, uma manutenção, um cuidado maior para evitar esse problema. E quais seriam, doutor, os principais sintomas relacionados a essa infecção pela legionela? A legionela, ela geralmente causa doenças mais graves, principalmente em indivíduos com maior suscetibilidade, né? Então, indivíduos com doenças crônicas, idosos, crianças. E
a pneumonia por Legionela pneumófila, ela geralmente começa com febre, começa com tosse, às vezes falta de ar e desconforto mesmo respiratório, como uma grande infecção, como uma pneumonia comum. Então, não existem muitas características diferentes das outras pneumonias da comunidade. Mas, geralmente, o que diferencia a pneumonia pela legionela é a gravidade da doença e muitas das vezes a chance de não responder a antibióticos mais comuns. Então, por conta de ser uma bactéria um pouquinho diferente, às vezes a gente acaba não tratando adequadamente e isso também retarda a capacidade da gente resolver essa infecção que por muitas vezes acaba sendo fatal. Então, as pessoas os sintomas podem confundir os pacientes, porque são parecidos com outros, com uma gripe, talvez, ou algo do tipo, problemas mais respiratórios. E aí, a recomendação, então, é ao perceber, ao ter esses sintomas, imediatamente em busca de um especialista para que esse diagnóstico correto seja feito. É isso? Perfeito. E principalmente se mais pessoas em casa ficam doentes ao mesmo tempo. É claro que a gente está numa época ainda, né? A pandemia ainda está por aqui, apesar da doença, né, e da Covid ter reduzido bastante, mas a gente tem muitas infecções virais que é claro que confundem um pouco esse diagnóstico, porque muitas infecções virais, bacterianas e até fúngicas geram tosse, geram catarro, geram falta de ar, geram febre, calafrios, mas a gente precisa ficar atento para esses sintomas principais, porque uma vez que existe febre persistente, que existe uma tosse mais incômoda, principalmente com catarro purulento, né, amarelo, esverdeado, a gente precisa sim procurar auxílio, procurar um atendimento médico para que a orientação seja devidamente feita. Feito o diagnóstico, então, doutor, correto, quais são os tratamentos? Como uma infecção bacteriana, a ideia é que o mais rápido possível se inicie antibiótico terapia, né? Então, um antibiótico específico para a legionela, como eu falei, a gente precisa só ter cuidado porque alguns antibióticos não conseguem, né, fazer a resolução da infecção pela legionela pneumófila, mas a gente também não pode deixar de pensar nas outras bactérias mais comuns. Então, o pneumococo, como sendo a bactéria mais comum das infecções respiratórias, o estafilococcus, o hemófilo influenza. Então, existem outras bactérias que também entram num diagnóstico diferencial da legionela. A legionela, ela precisa ser considerada, mas a gente precisa realmente construir uma história clínica adequada, identificar se tem mais gente, né, mais pessoas da família que ficaram doentes, que se expuseram à mesma fonte, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado contaminado. Então, o mais rápido possível, a orientação é que se inicie antibiótico terapia, se for o caso de uma infecção bacteriana. Perfeito. Doutor, a recomendação que o senhor passou em relação ao ar-condicionado vale também para aqueles umidificadores de ar? É o mesmo raciocínio que a gente tem que ter em relação à prevenção, em relação a chuveiro, banheiras, eu não sei se tem alguma relação também, só para a gente ampliar ainda mais o nosso leque aí de cuidados e de atenção? Perfeito. Existem bactérias que gostam de água, né? Bactérias que se proliferam em água. Então, elas contaminam mesmo e elas podem ser aerossolizadas. Então, no caso da legionela, por exemplo, e de outras bactérias, o que a gente pode perceber é se existe uma transformação dessa água em nuvem de água, que a gente chama de aerossol. Quando existe essa aerossolização, né, essa transformação de nuvem de água, essas bactérias podem chegar às nossas vias aéreas. Então, é muito importante que qualquer instrumento que consiga transformar a água em aerossol, é importante que a gente tenha esses cuidados, que a gente faça uma higiene adequada, que a gente faça uma esterilização, uma limpeza mais profunda, para que justamente a gente não tenha o risco de ter proteus, pseudomonas e outras bactérias, como a própria legionela, sendo disseminadas através da contaminação aerógena, né, em que a gente vai respirar e vai chegar até a nossa via aérea. Isso vai acontecer com aparelhos de nebulizador, com aparelhos das próprias banheiras de hidromassagem. Então, todas essas possibilidades precisam ser vigiadas
e regularmente higienizadas adequadamente. Muito bom, doutor. Falamos então sobre a questão da prevenção, do tratamento, do diagnóstico correto em relação à bactéria Legionella. Conversamos com o pneumologista doutor Gleison Guimarães. Certamente um assunto que muita gente nunca tinha ouvido falar, mas que a gente, com cuidados tão simples, podemos estar evitando aí, né? Podemos estar colocando para bem longe mais esse problema e evitando mais essa dor de cabeça. Doutor, muitíssimo obrigado pelas suas informações e orientações aqui ao nosso público. Obrigado, Juliana. Bom dia.